Olá, boa tarde. Eu sou Camila de Jesus, repórter do site Fé Católica. Nesta quarta-feira, dia 29 de julho, nós vamos falar sobre turismo religioso e o retorno das celebrações presenciais. Nosso convidado para falar sobre o assunto é Padre Manuel Filho. Ele é coordenador nacional da Pastor, da Pastoral do Turismo, e vamos discorrer sobre esse assunto. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas para enviar para o Padre Manuel, podem colocar aqui no direct ou nessa caixinha de perguntas. Padre Manuel já está aqui e, em primeiro lugar, já vou agradecendo a ele por aceitar o nosso convite e vou adicionar ele à nossa live para darmos início a esse bate-papo. Olá, Padre Manuel, boa tarde. Olá, boa tarde, Camila. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, como vai? Estou bem também, graças a Deus. Que bom. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o senhor por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade que o senhor sempre tem com o Portal Fé Católica. Muito obrigada. Eu que agradeço. É uma honra sempre poder participar com vocês de todas as transmissões e possibilidades que vocês nos oferecem. Obrigada. Bom, Padre Manuel, minha primeira pergunta para o senhor é como é que tem sido a rotina do senhor ao longo desses praticamente, né, 4 meses de quarentena, distanciamento social? Enquanto Manuel filho e também sacerdote, como é que tem sido o dia a dia do senhor? É um dia a dia, acho que a quarentena nos ajuda, Camila, tem nos ajudado, enfim, sobre todos os aspectos, a refletir um pouco, a voltar um pouco para dentro, né? Não apenas dentro de casa, mas dentro da alma, dentro do coração, tentar aproveitar desse momento, um momento tão triste para a humanidade, um momento que a gente precisa de fato rezar muito para tirar lições, né, da dor, dessas lágrimas tantas derramadas, mas um momento de se colocar, né, em oração, se colocar em sintonia com Deus. Então, nesse sentido, tem sido um tempo assim, um tempo de silêncio, mas também um tempo de lavar roupa e de lavar prato, de fazer comida, de Verdade. criar alternativas e de participar de lives, né? De celebrar sem o povo, isso é muito doloroso também, né? A gente, mas também uma oportunidade de aprofundar a essencialidade, o que é essencial na vida sacerdotal, né? Então, de fato, é uma experiência muito forte isso, porque você tira todos os acessórios e fica só com o essencial, que é Jesus na Eucaristia diante de você. Então, é uma experiência também muito forte dessa essencialidade. E como é que tem sido na paróquia do senhor? Como é que tem as Então, a celebrações? Como é que paróquia, tem... vou aqui fazer uma mudança de. A paróquia, Camila, tem se mantido viva. Essa é uma experiência muito interessante. Eu até lia hoje uma matéria sobre uma fala de Dom Petrini, e que de fato corresponde muito ao que a gente está vivendo em nossas comunidades. A paróquia, é interessante como a igreja se mostrou viva. A gente até se surpreende positivamente, como de fato a igreja está viva nas famílias, nas casas, na vida das pessoas. Foi assim com a paróquia. Nossa paróquia sempre teve uma vocação e uma formação também muito na perspectiva do mundo digital, né? Isso sempre foi muito forte na nossa paróquia. Então a gente sempre teve nós temos cerca de 80 grupos de WhatsApp. Todas as pastorais, São muitos todos grupos, os né? grupos, todas as comunidades. Sempre vai surgindo, surge o grupo, vai surgindo, surge o grupo. Então a gente sempre teve um mundo digital muito forte, digamos assim, uma realidade digital, né? Então nesse salto, nessa mudança que foi abrupta, né, a gente foi se encaixando, né? Então missas diárias, o dízimo seguiu e depois a gente adotou, além da modalidade da transferência, também o aplicativo Sou Dizimista, que tem sido muito útil, né? Depois, a catequese também sendo feita pelos pais, preparada pelas catequistas, enviada aos pais, os pais aplicam os encontros com os filhos, né? Os círculos do Encontro de Casais com Cristo, do Encontro Bom Pastor,
também sempre ali em, em atividade permanente, a própria dinâmica do encontro de casais, formação, tudo Sim. isso. Então, a paróquia está muito viva, os jovens também, a própria liturgia, preparando vídeos com cantos para as missas não presenciais. Então, o que a gente percebeu é que a vida seguiu, a vida seguiu. Lógico, temos demanda de toque, de encontro, de abraço, né? Mas vamos caminhando, fazendo a vontade de Deus no hoje da nossa história. Verdade. Padre Manuel, o senhor falou da questão do digital, né? Seria a minha próxima pergunta. O senhor fala que a paróquia em si já tinha esse, digamos que esse contato, né, com a questão do virtual. Agora, com o retorno das celebrações presenciais, vocês pretendem continuar transmitindo as missas, fazendo todas essas formações através do ambiente virtual também? Sim, eu acho que a realidade digital que já era, que já se avizinhava, né? E a gente já vivia de certa forma. Algo vai ficar dessa realidade, quer dizer, nós vamos somar. Bem, nesse primeiro momento, vamos ficar com certeza, ainda por necessidade, porque todas aquelas pessoas que não devem ir para a celebração presencial, os mais idosos, os com comorbidades, as crianças, continuarão sendo é, atendidas, digamos, pela realidade digital, né? E depois, eu acho que é uma realidade que o mundo todo vai continuar. Esses dias até numa live sobre turismo, né? E falando de eventos, a gente via isso, né? Quer dizer, com certeza vamos continuar tendo simultaneamente eventos híbridos, né? Então, com certeza os eventos acontecerão presencialmente e pelo mundo digital e remotamente, né? Então tudo vai continuar. Eu acho que houve uma entrada que não tem retorno, um início de caminho que não tem retorno. Certo. Tendo em vista o que o senhor tocou, né, a questão do turismo. Pensando no turismo religioso, o senhor, na verdade, no turismo como um todo, né? O senhor acredita que essa foi uma das primeiras atividades, se não a mais afetada no primeiro instante pela pandemia? O turismo foi muito abalado, né? E a gente tem que entender que o turismo engloba mais de 32, 35 setores da economia, né? Porque quando a gente fala de turismo, a gente sempre pensa, sei lá, turista e hotel, turista e avião, né? Mas a gente tem que pensar no setor informal, toda a realidade informal que vive no entorno do turismo, todo artesanato, né? Os guias de turismo, transportes, e aí motoristas, motoristas de transporte de turismo, mas também taxistas, motoristas de aplicativo, depois tudo que decorre, por exemplo, os atacadistas, o setor de alimentação, enfim, é um mundo de coisa que está envolvida dentro do turismo. E esse mundo aí todo, né, essa grande rede, foi toda comprometida, né, foi abalada. Quer dizer, a primeira coisa, exatamente, a primeira especialmente o turismo, especialmente o turismo de avião, o turismo nacional, essa realidade toda. E a última que vai voltar, né? E a última que vai voltar. O que se acredita, o que se fala, né? O que os especialistas estão falando é que agora, e de fato o que está havendo de investimento, esses dias eu vi até o secretário de Turismo de Salvador, esqueci agora, o Pablo Barroso, Sim, né? Pablo Barroso. Falando exatamente isso, que agora Salvador quer incentivar o retorno do turista baiano para Salvador, né? Na verdade, 50% do turismo de Salvador é turismo interno, quer dizer, já é o turista baiano que vem para Salvador, né? Então, agora esse incentivo, no primeiro momento, a que o turista da Bahia visite Salvador. Vai ser isso que a gente vai viver, né? Durante esse primeiro período. Depois, o turista regional, depois o turista nacional, para chegarmos, talvez, aí no meio do ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, com o turista internacional mesmo, como a gente compreendia
antigamente. Quero dar uma bênção para aí Certo. ao Cleiton, né? Que mandou, Deus abençoe, Cleiton. Verdade. Uma conterrânea minha também que falou aqui mais na Fique à frente. vontade. Eu queria dar um abraço a ela, porque hoje é aniversário de Cruz das Almas, viu? Então, Verdade, aniversário de emancipação da de emoção cidade. política de Cruz das Almas. Então, eu vi uma conterrânea aqui que me disse que só me conhece, nunca me viu pessoalmente. Estamos conterrâneos. Mas é isso, é isso. Padre O Manuel turismo Filho, em de fato relação a vai. Pode Desculpa. continuar. Não, o Não, fique à turismo de vontade, fato faz continue. parte desse grupo, dessa realidade muito prejudicada e que vai ter um processo lento de retomada. O senhor fala da questão de nós, né, enquanto baianos, conhecermos a nossa região, a cidade como um todo. Em relação a pastor, como é que ela vai agir, já está agindo dentro desse sentido? A Pastor é uma instância, como toda pastoral assim, diocesana, toda é uma instância articuladora, né? Mobilizadora, animadora. Nós estamos, de fato, a gente percebe que as comunidades nas quais, aqui na Bahia, aqui em Salvador, aqui na Arquidiocese, as comunidades nas quais a gente está presente com grupo, com núcleos de pastor, estão se preparando, né? A gente viu a abertura bonita, a reabertura bonita da Igreja do Bonfim, né? Sim, A gente está vendo aí os santuários se organizando, se preparando. O roteiro da fé, a gente está preparando um material bonito para divulgar o roteiro Caridade e Fé, que é o roteiro da Cidade Baixa. Eu acredito muito, por exemplo, outro dia eu disse assim, quando eu puder, a primeira coisa que eu vou querer fazer é dar uma andada do Campo Grande até o Pelourinho. Passar pela Avenida 7, descer a Praça Castro Alves, no final de tarde, assim, bem bonito. Eu quero muito fazer isso, né? Então, eu imagino que tem muita gente querendo fazer isso. Então, com certeza, mesmo antes, digamos assim, do turismo tradicional, do turismo em si, ser renovado, a primeira coisa que nós vamos ter é isso. Vamos ter nós baianos tomando parte, tomando posse de novo da nossa cidade, nós soteropolitanos, né? Posso falar que sou soteropolitano porque recebi o título de cidadão, graças a Joseval Rodrigues e ao Silvanei Salles, né? Não posso negar, um começou, o outro concluiu e me entregou. Então, nós soteropolitanos precisamos muito, vamos com certeza fazer isso e devemos fazer. E as nossas igrejas estão preparadas, estão preparadas para receber todo mundo com segurança sanitária, né? Isso é muito importante, né? As igrejas. E aí, pouco a pouco, a gente vai visitando. Eu acho que todo mundo quer visitar o Santuário de Irmã Dulce, todo mundo quer visitar sim. a Basílica da Conceição da Praia, todo mundo. E assim a gente vai, né, tomando isso aí. Num segundo momento, os turistas que vêm de fora, né? E aí o pessoal da própria Bahia, que vem com suas famílias, vem nos seus carros, vem visitar, vão chegar. Estamos preparados para acolher, com segurança sanitária, com fraternidade, para continuar. Eu acho que o grande papel de nós que cremos é continuar mantendo viva a esperança, não é? Então, Sim. mantemos viva a esperança nesses 4 meses, através das nossas lives, das nossas celebrações. Foi tão bonito isso, ver todas as paróquias celebrando, também entrando em contato pessoalmente, através do WhatsApp, através do telefone, com as pessoas. Mantivemos a esperança nesse tempo, consolando também as dores, né, que existiram e que ainda existirão, infelizmente. Mas estamos seguindo, estamos caminhando. E agora, em nossas igrejas, em nossos santuários, em nossas comunidades, também estamos prontos para receber com segurança e com ternura todo mundo que chegar. A CNBB lançou, logo no início, né, da pandemia, a campanha É Tempo de Cuidar. A gente percebe também esse cuidado que a própria igreja tem, não só com ela, mas com o próximo também. Como é que você enxerga essa iniciativa? É interessante, né? Porque a gente começou falando de fé, porque a gente vai para a igreja porque tem fé. Eu falei de esperança, que a gente tem que manter viva a esperança. E aí você me oportuniza a falar de caridade. Então, finalmente, as 3 virtudes cardeais, né? Fé, esperança e caridade.
É inevitável que a gente compreenda a igreja, e a gente só pode compreender uma comunidade cristã como tal se ela está aberta à dinâmica da caridade. Né? É constitutivo nosso. Né? A fé sem obras é morta. Então, é constitutivo nosso essa perspectiva da caridade. E a gente vê inúmeras realidades. Muitas vezes, até pelos canais de televisão, pelas redes sociais, a gente vê iniciativas grandes de empresas, de veículos de comunicação. Mas você sabe que o que me toca o coração é exatamente a certeza de saber que nos subterrâneos da história, no anonimato do cotidiano, essas experiências de caridade acontecem. Né? É a ajuda, a fraternidade mútua, o apoio incondicional, né? É aquela senhora que vai na paróquia e leva ali 1 quilo de arroz. Né? Isso faz da igreja ser o que ela é. Isso faz o cristianismo ser o que ele é. Né? Essa vivência solidária, fraterna, das pequenas realidades. Isso faz com que os nossos santuários sejam o que são. É muito emblemático que o nosso roteiro, por exemplo, da Cidade Baixa se chame Caridade e Fé. É roteiro de turismo religioso, caridade e fé. Por quê? Porque toda aquela experiência ali da Cidade Baixa e aquele lugar se torna um território santo porque a fé gerou obras de caridade, obras de misericórdia. Não é? E está gerando, seja na magnitude do Hospital de Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce, seja no projeto Bom Samaritano no Bonfim, seja no projeto que existe na Conceição da Praia, seja na encarnação assim mais explícita da vivência de caridade, que é em Alagados, na paróquia Nossa Senhora dos Alagados, em São João Paulo II, que nasceu disso, da presença da igreja, da vontade da igreja estar junto, estar próxima dos mais necessitados, seja no Mosteiro do Salvador, que, mesmo sendo um mosteiro de vida contemplativa, tem um projeto social incrível, com balé, com artes marciais, para crianças e adolescentes ali da suburbana. Então, a gente pode dizer sem medo que a nossa experiência de turismo religioso em Salvador é uma experiência de turismo religioso que envolve a dinâmica da caridade, da promoção humana, da dignidade da pessoa. Isso nos alegra muito em tempo de pandemia, ou não, cotidianamente, também no novo normal que se avizinha. Certo. Tendo em vista a caridade, acaba associando também o cuidado. Como é que a Pastor pensa, por exemplo, em promover capacitações, ações de cuidado com as pessoas envolvidas, mesmo os agentes pastorais, nesse sentido? A gente vê que os santuários e as paróquias como um todo, e a igreja no Brasil está muito preocupada. Antes de tudo, quem primeiro definiu um protocolo foi a própria CNBB. Né? Então, sim, logo, mais ou menos há 2, 3 meses atrás, nos meados aí do isolamento social, a própria CNBB já emitiu um protocolo de cuidados e deixando assim muito claro como a gente deve proceder nesse novo normal. Né? Depois, o nosso arcebispo também, Dom Sérgio, bem primeiro Dom Murilo, depois Dom Sérgio, constantes, presentes. Né? Então, quando o Dom Sérgio afirma nas suas correspondências para nós, estamos seguindo as orientações da Secretaria de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, dos cientistas, da ciência, né? E é assim que nós devemos nos manter. Né? Então, nesse sentido, quando você chega em toda a igreja e está lá o tótem do álcool gel, está a obrigatoriedade do uso de máscara, está o distanciamento das pessoas, pelo menos 1,5 metro entre um e outro, a diminuição do número. Isso é consenso e tudo isso é cuidado. É como você diz, de fato, é caridade. Né? De fato, é caridade. Esse cuidado cotidiano com as pessoas. Né? Então, a comunhão que deve ser dada na mão, e sem dizer o corpo de Cristo, enfim, tudo isso é cuidado e tudo isso é caridade, é amor feito atitude, com certeza. Indo um pouco além, né? Pensando, por exemplo, a Europa agora retoma um pouco mais aceleradas as atividades do que em relação ao Brasil.
Como é que o senhor vê em relação a essa reabertura lá, né, onde fica localizado o Vaticano, o nosso servo Papa Francisco se encontra lá também, e assim, infelizmente, o pico, nesse momento, alguns locais, né, apresentam o pico, a elevação de novos casos do coronavírus. O senhor teme que isso aconteça também aqui, ou acredita que seja algo que pode variar de uma região para outra? Como é que o senhor enxerga esse cenário? Não sei. Aí, aí você tem que fazer a entrevista com o doutor Badaró, como pessoa do consórcio, né, de saúde do Nordeste, essas coisas. De fato, é o que está acontecendo, né? Quer dizer, está havendo na Europa. Eu acho que eles não estão adiantados. Eu acho que é assim, proporcionalmente é o mesmo período, se a gente for ver, né? Porque, na verdade, eles Sim, começaram antes que a gente, né? O processo. Parece que o Covid fez assim um círculo, né? Assim, foi andando. Então, eles começaram antes que a gente. É até interessante que até o sul do Brasil está depois, né? Então, parece que é de fato um movimento que veio do Oriente e foi descendo. Então, de fato, lá, quer dizer, quando eles começaram a reabertura, bem, primeiro, eles tiveram menos tempo, isso é verdade, eles tiveram menos tempo de isolamento social do que nós. Mas por quê? Porque, de fato, eles fizeram isolamento social. Né? Então, a Europa, de fato, verdade. fez isolamento social. Né? No primeiro momento, não, porque não se sabia muito bem a dimensão ainda da situação. Mas depois, quando a situação ficou clara, que era trágica, houve um isolamento e aí, Sim, pá, fechou tudo. Né? Então, de fato, a saída pode ser com menos tempo do que nós estamos saindo aqui, porque a gente, de fato, o máximo que a gente chegou foi 40%, né? Praticamente pode-se ter uma média sim, nacional até o momento, no máximo estourando 40% do isolamento social. Já era previsto, né? O que a gente sabe, o que a gente lê, o que a gente ouve, já era prevista uma segunda onda, né? Vão existir aí algumas movimentações. Talvez o nosso grande equívoco tenha sido, vendo a realidade de lá, não ter se adequado melhor aqui. Né? Eles não tinham sim. parâmetros. A Europa não tinha parâmetro. Nós tivemos parâmetro, o nosso parâmetro foi a Europa. Então a gente podia se portar diferente aqui para ter uma realidade um pouco diferente. Né? Seria muito pior se fosse diferente, se não fosse, se não tivesse esses 40% de isolamento. E aquela pesquisa feita pelo coletivo dos cientistas católicos, né, mostrou a grande colaboração que a igreja Sim, da deu, igreja. né, com o fechamento dos nossos templos, para Sim. melhorar, para que a situação não fosse mais trágica. Então, não sei, né? Vamos ver. Que Deus não permita que a gente tenha uma segunda onda muito agressiva aqui no Brasil, que Deus não permita, não é? Que a gente se cuide. Verdade, o recado está dado. Padre Manuel, em relação ao mês de agosto, né, a igreja celebra o mês das vocações. Como é que o senhor, enquanto sacerdote, hoje coordenador nacional da pastor, enxerga a sua vocação? Como é que o senhor vê a sua vocação diante da igreja? Enxergo primeiro como um dom de Deus, né? Um dom de Deus, uma graça. Voltou aí para você? Voltou. Voltou? Uma graça muito grande, né? Um dom maravilhoso que ele me deu e que ele coloca, que ele resolveu colocar num vaso de barro que sou eu, né? Mas um chamado e que eu aceitei e vou aceitando, aceitei não, estou aceitando, porque vocação, e aí eu falo como padre, mas tenho certeza que quem é pai e mãe falam isso também, quem está na vida consagrada, enfim, todas as vocações. Vocação é uma resposta cotidiana. Não é? Vocação não é uma resposta dada de forma definitiva. Todo dia a gente tem que renovar. Todo dia a gente renova o sim. O sim ao chamado, ele não é um sim definitivo. Eu não dei o meu sim há 28 anos atrás, quando entrei no seminário, ou há 20 anos atrás, quando fui ordenado. Eu estou dando o meu sim. O meu sim é uma constante. Constantemente ele permanece aí na minha vida. Me dá paz, me dá felicidade,
me sinto realizado, né? Sinto que esse é o caminho. Acima de tudo, porque sempre fazer a vontade de Deus é o caminho. Se existe um caminho de felicidade, e aí entra o dado vocacional, não é o caminho de felicidade não é ser padre, o caminho de felicidade não é ser pai, o caminho de felicidade não é ser leigo consagrado, o caminho de felicidade é fazer a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus me dá felicidade. E eu sinto, cada dia mais, graças a Deus, que a vontade de Deus dele, que a vontade dele na minha vida é o sacerdócio. E peço que Ao todo longo mundo desse possa dar suas respostas também a essa vontade, escutar e responder positivamente para ser feliz, que é isso que Deus quer para a gente. O senhor falou que tem cerca de 28 anos desde o seu primeiro sim, né? Já que o senhor diz dar esse sim diariamente. O senhor consegue elencar ou recordar, assim, principais desafios que o senhor enfrentou ao longo desse período? A cada dia, eu tenho assim, eu busco ter uma espiritualidade do cotidiano. O cotidiano me encanta, sabe? A vontade de Deus feita nas pequenas coisas me encanta, né? Essa manifestação da graça divina nas pequenas coisas. Então eu não identifico, sinceramente, assim, grandes marcos, grandes fatos, porque tudo no fundo são encontros, são pessoas, é a vontade de Deus que vai se manifestando, é o encontro de Deus e com o irmão, né? Seja nos grandes momentos, por exemplo, lógico, eu vivi grandes momentos nesses 20 anos, né? Outro dia eu olhava a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, para mim foi uma experiência teofânica, assim, uma experiência de Deus profunda, né? A beatificação, as beatificações de Madre Lindalva, de Irmã Lindalva e de Irmã Dulce, a canonização de Irmã Dulce. Em 2018, né, no ano retrasado, eu participei, 2018 e início de 2019, da comissão que escreveu as diretrizes, né, que ajudou a elaborar as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil junto à CNBB. Foi uma experiência incrível. Mas isso não é mais importante do que cada confissão que eu atendi, do que cada missa que eu celebrei, até aqui em casa, sozinho, agora na pandemia. Enfim, cada encontro que eu tive com a pessoa, cada sacramento, cada unção dos enfermos que eu ministrei. Então, os grandes momentos não são mais importantes, são grandes, mas não são mais importantes do que a experiência cotidiana, sabe? Então, eu acredito muito que tudo tem tudo que a gente faz, e isso para mim é fundamental, assim, na minha experiência, na minha mística sacerdotal. O sacerdócio é aquela ponte entre os homens e Deus. Tudo que a gente faz, seja grande ou pequenininho, escondido ali no cotidiano, toca o eterno, toca a eternidade, né? Então, por isso, tem o mesmo valor, tem o mesmo quilate, tem a mesma valoração. Ainda pensando em vocação, ano passado a gente ganha, né? Acredito, para mim foi um presente de Deus ter Santa Dulce como santa, né? Como a nossa primeira santa e nascida aqui no Brasil. Para o senhor, desde o processo de beatificação dela, recentemente, querendo ou não, também a canonização, é um chamado também de Deus. Eu acho que especialmente para nós baianos, do olhar para o outro, como pede o lema da campanha da fraternidade desse ano. O senhor enxerga dessa forma? Todo ônus, todo bônus tem um ônus. Toda graça traz uma responsabilidade, né? Então, para nós, sem dúvida nenhuma, olha, nós somos, enfim, se a gente fala de graça e de privilégio, sei lá, é um negócio impressionante, né? Porque nós temos Santa Dulce, nós temos Beata Lindalva, nós temos agora a serva de Deus, Madre Vitória da Encarnação, né? Por aqui passaram São José de Anchieta, 10 anos, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá e vários outros santos jesuítas também, não é? Passaram por Salvador. Nós temos as devoções incríveis, nós temos o Senhor do Bonfim, nós temos a Conceição da Praia, nós temos Santa Luzia, nós temos, enfim, toda Boa Viagem, todas essas devoções.
Quer dizer, nós somos privilegiados, né? Nós somos privilegiados. Nós temos uma densidade espiritual que parece que quando naquele 1º de novembro de 1500, foi batizada aquela belíssima Bahia com o nome de todos os santos, Deus tinha um propósito com isso, né? Então, isso é um tesouro espiritual que nós carregamos. Bem, mas é uma responsabilidade, é um compromisso, não é? Conhecer a vida desses santos, o que eles têm. Não pode ser só não pode ser só uma decoração distante, sabe? Não pode ser só uma decoração distante, não pode ser só distintivos, medalhas. Não, isso é compromisso, isso é responsabilidade, não é? Muito grande. Quem foi Irmã Dulce, o que ela nos ensina, o que ela nos pede. Quem foi São José de Anchieta, o que ele nos ensina, o que ele nos pede. Quem foi... Cada um deles é uma graça, tem um ensinamento, gera uma responsabilidade. Então, de fato, temos muito compromisso, temos muito que fazer daqui para frente, a partir desses dons de Deus para nós, dessas vocações incríveis, desses homens e mulheres que viveram conosco. Pensando na Madre Vitória, ela completou 305 anos de morte recentemente, né, no dia 19 de julho. Como é que o senhor vê a possibilidade, né, da gente ter a nossa próxima beata? O senhor já falou sobre isso, mas em relação a ela, todo o processo de vida... É uma maravilha, não é? Você veja, uma mulher religiosa também, né, que viveu uma vida enclausurada, né, que viveu uma vida de contemplativa, mas que foi tão aberta aos pobres, aos escravos, às necessidades, e teve uma experiência tão profunda com Deus. Então, para mim, esse é o grande legado de Madre Vitória. Na vida contemplativa e mística, uma grande experiência com Deus, mas na relação com o outro, uma profundidade no amor aos irmãos. Então, isso para mim é o que ela nos ensina, é o que ela tem a nos oferecer, é o compromisso que dela nós herdamos e temos. Então, é um grande dom, né? Vamos rezar, vamos pedir a intercessão de Madre Vitória, né? Vamos conhecer, né, todo dia 19, lá no Convento do Desterro, às 17 horas, a missa. Com certeza agora, 19 de agosto, deve ter já presencialmente, mesmo com as restrições. Então, vamos conhecer, vamos ao túmulo dela lá no Desterro, vamos aprofundar, vamos rezar, vamos ampliar esse nosso carinho, essa nossa amizade com essa amiga que com certeza nós já temos no céu. Certo. Padre Manuel Filho, em relação ao calendário da paróquia do senhor, tem alguma atividade especial para esse mês de agosto? Tem alguma ação que vocês pretendem fazer? Temos sim, né? Você sabe que a gente está construindo um centro comunitário, 1.000 metros quadrados, mais ou menos, lá em Sussuarana, para ampliar as ações que nós já desenvolvemos na paróquia com jovens e adolescentes, né, em situação de vulnerabilidade social, migrantes e economia solidária. São as 3 linhas de ação do nosso centro comunitário Monsenhor José Hamilton. Nós já desenvolvemos, atendemos cerca de 120 famílias no centro comunitário e a gente quer ampliar construindo lá o nosso prédio no terreno que nós já adquirimos e tal, lá em Sussuarana. E agora, esse ano, nossos grandes eventos que arrecadam dinheiro serão todos diferentes, né? Já tivemos o Forró do Bem com a live e vamos ter agora, dia 9, a receita do padre drive-thru, né? Então já estamos vendendo, né, os kits de feijoada, a feijoada da Dadá, né, a quituteira Dadá, mais uma vez nos oferecendo, nos apresentando esse carinho dela com o nosso projeto, né, a feijoada da Dadá, mas temos também churrasco, temos também doces, e é possível, por um link, fazer a compra e pagar, e na hora só passar lá para pegar o seu kit, a sua compra. Então é uma forma que a gente está encontrando nas redes sociais da paróquia, a Paróquia Ascensão do Senhor. É possível encontrar o link, é possível encontrar tudo direitinho para adquirir
e só é no dia passar e pegar, sem nem descer do carro, tudo muito higienizado, muito dentro das regras sanitárias, sem nenhuma forma, nenhum tipo de aglomeração, a gente vai estar ali fazendo esse trabalho. Então, dia 9 de agosto é o almoço do Dia dos Pais. O almoço do Dia dos Pais com feijoada da Dadá. Padre Manuel Filho, em relação a outros tipos de contribuição, outras formas, existe conta bancária que as pessoas possam contribuir também para a iniciativa? Algo nesse sentido, ou somente eventos que vocês estão realizando para angariar fundos? Temos conta bancária, só não sei de cor. Mas temos nas redes sociais também. Quem desejar pode perguntar, tanto no Facebook como no Instagram, que a gente pode encaminhar. Muito bem-vinda, precisamos muito de ajuda para a gente deslanchar esse processo da obra. Terá sim. Padre Manuel Filho, minha última pergunta para o senhor, não vou tomar mais o tempo do senhor. Nesse período, passamos, querendo ou não, ficamos distantes fisicamente da comunhão, mas podemos fazê-la, né? Continuaremos fazendo, aqueles que não puderem estar presencialmente nas igrejas, a comunhão espiritual. Qual o conselho não seria a palavra, mas a orientação que o senhor passa para as pessoas que estarão retomando, né, essa presença física na igreja, além dos cuidados que já sabemos que devemos ter, como o senhor já reforçou, da questão de distanciamento, uso de máscara, o álcool em gel, mas pensando no espiritual, o que elas podem, o que o senhor aconselha que elas façam nesse retorno, querendo ou não, aos poucos, para a casa do nosso Pai? Ah, maravilha. Preparar o coração, né, cheio de alegria, aberto para a graça de Deus, com certeza. Também ter esse compromisso de comungar com Cristo no altar, comungar com Cristo no irmão, né? Fazer comunhão com a vida do irmão, então continuar aberto à caridade, à fraternidade. Ter também um cuidado especial com quem não pode ir, né? Então, assim que, por exemplo, foi na missa, chegou em casa, dá uma ligada, você sabe de uma pessoa que não pôde ir à missa, né? Então, dá uma ligada, conversa, bate um papo, reza junto, para a gente ser essa presença de amor, né? Aquele caminho de Madre Vitória da Encarnação, na verdade, é o caminho de todo cristão. Toda relação com Deus, tanto quanto mais a relação com Deus é profunda, mais ela é intensa e comprometida com a vida do irmão. Não existe autêntica relação com Deus que também não seja autêntico compromisso com a vida do irmão, com a vida do mundo, né? Então, essa abertura à graça da comunhão sacramental deve estar muito sintonizada com a graça de comunhão com o Cristo que está no outro, no irmão, na irmã. Então, me parece que essa dinâmica vai ser muito bonita. E, acima de tudo, não nos sentirmos, bem entendido, privilegiados por estarmos comungando sacramentalmente em detrimento de quem está ainda comungando espiritualmente. A comunhão é uma só. Sacramental e espiritual. É a mesma graça, o mesmo Jesus, a mesma vida da graça que é gerada em nós. Então, não somos melhores nem piores, porque comungamos sacramentalmente ou espiritualmente. Somos todos filhos amadíssimos de Deus. Amém. Padre Manuel Filho, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade do senhor. Sucesso no drive-thru e nas ações, né, pensando no centro comunitário, até porque, como o senhor disse, é algo pensando no próximo, e o nosso Deus pede isso, né, que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Então, acho que ainda mais nesse período que a gente está vivendo, que a gente sabe que, para alguns, essa tempestade, querendo ou não, que a gente vive, é relativamente fácil, né? Fácil não é a palavra, mas ela é mais cômoda, de certa forma, né? Sabemos que nem todos têm a oportunidade de estar dentro de um barco, né? Outros estão tendo que remar contra a correnteza sozinhos até. Então, acho que, sim, tudo que o senhor falou aqui é algo também que é o desejo que eu tenho, possamos ser cada vez melhores, né? Uns para os outros, e que o senhor continue se cuidando. Espero vê-lo em breve, né? Quem sabe em alguma celebração, algo que o Fé Católica esteja cobrindo. E agradeço mais uma vez por sua disponibilidade. Já parabenizo o senhor pelo Dia do Padre, né? Que se aproxima, já é na próxima semana. E aproveito também e faço convite. Nossa live do dia 4 será com o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha. Nós vamos falar
sobre essa data, sobre São João Maria Vianney. Espero que o senhor possa assistir. A live será às 10 da manhã. Eu conto não só com o senhor, mas também com as pessoas que já estão acompanhando essa live. Muito obrigado, eu que agradeço. Fico sempre feliz quando vocês me convidam, porque sei que a gente vai falar a partir de uma experiência de amizade na fé, né? Nessa fé que nos une. Então, muito obrigado, Deus abençoe. E dia 4 às 10 horas estarei com vocês e com o Cardeal Dom Sérgio, viu? Fica Pronto, obrigado. Obrigada a todos. Mundo. Obrigada, o senhor também. E só mais um pedido. Se vocês puderem, né, aqueles que ainda podem, fiquem em casa, mas se for sair, reforçar o pedido de usar máscara, manter o distanciamento social, que logo, logo poderemos estar juntos novamente. Muito obrigada, tá, Padre Manuel? Tenha uma boa tarde. Um abraço, Deus abençoe todo mundo. Um abraço. Amém, o senhor também.